Seja muito bem-vindo, sinta-se na sua cozinha. Eu sou a Ana Coselli, sou chefe especializada em alimentação saudável e eu tenho várias dicas para compartilhar com você que eu descobri ao longo da minha caminhada quebrando muita cabeça. E hoje eu vou falar sobre a importância de deixar os grãos de milho. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero fazer um pedido para você. Para mim é muito importante que você se inscreva aqui no canal para que eu consiga estar fazendo mais vídeos, trazendo mais dicas para você. Para que eu saiba se realmente elas estão sendo importantes para você. Então eu conto com você para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também deixar um coraçãozinho para mim, porque isso faz a gente querer voltar aqui e estar compartilhando mais e mais coisas com você. Então vamos falar hoje sobre a importância de deixar os grãos de molho. Será que isso é importante ou não? Você já se perguntou isso? Pois bem, quando eu comecei a estudar, falavam que era importante deixar os grãos de molho. E aí, eu comecei a deixar os grãos de molho, me organizar para que isso fosse possível. Só que eu percebi que além de ser importante deixar de molho, também é importante eu saber respeitar o meu tempo. Então, se eu não lembrei de deixar o grão de molho, ou se eu resolvi fazer um prato que vai feijão, ou lentilha, seja lá qual grão for, e eu não deixei de molho, eu vou fazer aquele prato do mesmo jeito. Porque é muito melhor do que eu pedir um delivery, do que eu comprar um congelado ultraprocessado. Combinado isso? Então, vamos lá. Eu comecei a me planejar para deixar os grãos de molho e isso ficou muito mais fácil. Mas às vezes acontece. A importância de deixar os grãos de molho. Vocês veem como ele fica hidratado? Olha só o tamanho do grão aqui e aqui. É o mesmo grão. Muita diferença, né? Eu vou te contar o que acontece quando o grão hidrata. Aqui, essa sementinha, esse feijão é uma sementinha. Você com certeza, quando estava na escola, já fez brotar esse feijão. Que só vai brotar na hora que ele encontrar um meio aquoso, onde ele encontrar possibilidade de vida. Ou seja, por enquanto ele tem grandes defesas para que ele continue vivo. E ele só vai florescer a hora que ele tiver um meio propício, que é quando ele encontra água. Ou seja, aqui eu tenho várias proteções, ou seja, né? São os antinutrientes, são os protetores, são os venenos, as autodefesas para que esse grão sobreviva sem um meio aquoso. Quando ele encontra esse meio aquoso, ele libera essas defesas, que são os antinutrientes, os fitatos, que dificultam a absorção de vários nutrientes para o nosso organismo. Então, às vezes a gente come o feijão achando que está comendo ferro, comendo cálcio, várias coisas, só que a gente esquece de tirar, fazer esse pequeno detalhe de deixar de molho. E aí, você poderia absorver muito mais ferro, muito mais cálcio, muito mais magnésio do que você absorve de verdade, só porque não deixou de molho. Então, vale a pena deixar de molho. Então, eu deixei de molho. Essa água que ficou de molho, eu vou dispensar, porque nessa água estão os antinutrientes que eu contei para você. Quais grãos que a gente deixa de molho? Eu vou te contar lá o que eu dispensar a água. Eu dispenso a água assim como eu lavo os grãos. Eu já vou lavar, como eu vou cozinhar esse feijão. Aqui eu estou utilizando feijão pradinho. Eu vou preparar uma salada com esse feijão. Então, eu lavo, vou colocar na panela. Então, daqui a pouco eu vou colocar água e vou cozinhar.
Vamos deixar aqui. Vou falar dos grãos que a gente utiliza, que a gente costuma fazer esse processo. Que às vezes você vai falar assim, ah, então tudo bem, vou fazer com feijão. Vou fazer com feijão, vou fazer com a lentilha, vou fazer com ervilha partida, vou fazer com grão de bico. Todos os tipos de feijão, ou seja, todos esses grãos, eles fazem esse processo de ficar de molho e depois ir cozinhar, fazer o preparo que você for escolher fazer com ele. A única diferença que tem, normalmente esses grãos ficam de molho por 8 horas ou mais, não tem problema ficar mais, tá? Também como não tem problema ficar menos, tá, gente? Vamos ser leve. Como que eu faço? Eu costumo fazer à noite, eu já penso no que eu vou fazer no outro dia e eu deixo de molho de um dia para o outro. Se ele ficou mais tempo, eu saí cedinho, vou chegar no final da tarde, ficou 24 horas, 24 horas de molho não ficou, né? Mas mais ou menos, vamos contar isso. É possível? É possível, não vai estragar o seu grão. A única coisa que vai acontecer agora é que o tempo de cozimento é menor. Então, como a gente tem aqui, o feijão ele é mais gordinho, né? Então, tem um grão que ele precisa de menos tempo de cozimento para que ele não desmanche, que é a lentilha. Então, a lentilha eu também deixo de molho, só que eu deixo ela de molho. Se eu for fazer uma salada, eu deixo por 2 horas. Se eu for fazer um ensopado, eu deixo por 4 horas, tá? Porque no ensopado ela pode estar mais disforme, na salada eu quero ela os grãozinhos ainda, então eu deixo menos tempo de molho. Isso sou eu que faço, tá? Se você quiser, minha dica é essa que eu tenho. Os feijões, eles vão cozinhar mais rápido, então eu não vou precisar de tanto tempo de cozimento. Então é tomar esse cuidado na hora que você for cozinhar, porque quando ele ficou de molho, ele já hidratou, então ele vai precisar de menos tempo lá dentro da panela para fazer o processo de cozimento. Ou seja, se você deixou ele de molho e acha que você perdeu tempo, na verdade você economizou tempo, você ganhou tempo na cozinha. Uma super dica, não é? Diz pra mim se você gostou dessas dicas, deixa suas dúvidas aqui embaixo. E se você tiver alguma sugestão, algum pedido, também escreve pra mim, que logo mais, assim que possível, eu trago pra você também esse vídeo. Um super beijo e eu adoro ver você aqui comigo.